você trouxe muitas coisas, assim, muitos elementos, assim, né? E daria, cada ponto, assim, daria para a gente aprofundar e criar toda uma nova linha de raciocínio a partir deles. Eu queria, tipo, pensar duas coisas que você trouxe aqui. Uma lá no começo da sua fala, que me veio, assim, uma ideia, né, que sempre nas ciências humanas a gente tem que enfrentar, né, quando existe uma certa transposição de um método das ciências da natureza para as ciências humanas, né, e quais que foram os desvios que isso produziu, né, na produção de conhecimento institucional, né, institucionalizado, né, como, por exemplo, a própria noção, né, de determinismo geográfico, como o determinismo geográfico, ele, utilizando o método das ciências da natureza, né, observando as relações humanas, ela julgou os povos, né, como seres superiores ou inferiores, né? E é interessante pensar como que você, trazendo o Kropotkin e o Recli, eles partem do mesmo contexto, eles estão em diálogo com estas ciências, mas eles chegam a conclusões muito diferentes. Muito diferentes, eu acho que, assim, são opostas. Antagônicas. Né? Antagônicas, exatamente. Antinômicas. Né? Antinômicas. E eu acho que isso é interessante pensar, e sempre voltando mesmo àquele ponto que a gente estava comentando, que você comentou anteriormente, que isso é próprio do tempo deles, né? Sim, mas eu acho que, eu não sei, eu posso ser muito romântico nesse sentido, meio fora de época, mas eu acho que tem uma discussão que eles eram obrigados a fazer naquele contexto que eu acho que a gente se abdica hoje em dia de fazer, que é uma discussão ética. Tipo, o que a gente quer com isso que a gente está fazendo? E o quanto a gente está disposto a se responsabilizar por essa escolha ética de tentar fazer com que os fins da nossa ação, ou os meios da nossa ação, dialoguem com os fins que a gente almeja. Então, é muito maluco, porque aí pegando de novo a biografia, né, você pega o protestantismo do Élisée Reclus e o niilismo do Kropotkin, existe em algum lugar, dá para perceber, né, e eu não sei o quanto que isso é a minha interpretação enquanto um historiador da geografia, mas, e enquanto levantando essa hipótese, né, mas como que esse processo de elaboração ética, desse contorno que eles estabelecem e dessa intencionalidade em estar vivo e falar assim, bom, a gente está vendo que o conhecimento científico tem consequências e de que as relações econômicas, as relações políticas que o mundo que a gente vive também, e todas essas coisas estão integradas. E eu não quero estar do lado dos opressores. O que eu faço? Como que eu elaboro as minhas reflexões para estar do lado dos oprimidos? Porque é isso, né? Quando a gente começa a observar as coisas, você começa a fazer esse exercício comparativo, e vendo como que a realidade está se comportando, e vendo como que, analisando, por exemplo, a dimensão ética desses indivíduos, e vendo qual que é a consequência, por exemplo, no discurso colonial, você fala assim, tá bom, então você está naturalizando o fato de que as pessoas vão ser executadas. Só que você nunca se vê como executado, você sempre se vê como executor. E eles, porque foram perseguidos politicamente e viveram no exílio, eles não só se viram, você pensa o Élisée Reclus, Comuna de Paris, que ele participou, a Semana Sangrenta, que é a última semana, estima-se entre 30 e 100 mil pessoas iguais a ele que foram executadas pelo exército francês e pelo exército prussiano. Essa é uma dimensão ética, assim, ele não tem como esquecer que as pessoas que estavam do lado dele foram executadas. Aquelas pessoas que, tipo, alimentaram ele, aquelas pessoas que trabalharam com ele, aquelas pessoas que vestiram ele e que ele também cuidou, que essas pessoas não existiram. Produzir ciência nesse sentido é olhar para isso assim, tá bom, eu tenho um compromisso com a realidade. Eu não posso alegar demência aqui, que eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que é o mundo. Então,
é exatamente essa experiência, estar na realidade, estar sensível ao mundo e assumir uma posição frente a esse mundo, entendendo que o mundo está baseado em violência, né? A guerra também é a forma de sociabilidade, por isso que o Kropotkin fala que não é só o apoio mútuo, né? É também a luta pela sobrevivência que está organizando esse mundo, mas a gente não pode cair no conto falso de que é uma coisa ou a outra. É como a gente faz para esse mundo ser melhor. E aí, de novo, o conhecimento científico está a serviço de uma ética, ou ele está a serviço, seria um pouco maniqueísta, né? Mas ele precisa estar, ele não pode abdicar da ética enquanto uma premissa para o seu fazer. E aí, quando a gente pensa nesses autores, fala assim, tá bom, aquele contexto histórico foi assim, e a gente, o que a gente faz enquanto indivíduos nessa sociedade, enquanto seres sociais? Qual é a ética que a gente mobiliza para atuar? Para atuar como professor, para atuar como militante, enfim. A gente tem clareza disso? Porque a gente está assumindo alguma dimensão ética, seja da indiferença, seja de uma responsabilidade. Então, a gente pensa sobre isso, a gente dá contorno, a gente tem espaço para elaborar isso individual e coletivamente, que assim como o conhecimento científico, conhecimento, a dimensão ética, entendo eu que ela mobiliza isso, né? Então, como que eles podem, né? E aí é muito maluco, né? Como que você pode pegar um Kropotkin e o Mackinder, que partem de conhecimentos muito parecidos para chegar em conclusões absolutamente antagônicas, ou mesmo o Recli e o Hatzel, que é o teórico do imperialismo alemão, do imperialismo prussiano, né? Que vai ser o cara do imperialismo alemão, como que eles usam os mesmos autores, têm uma concepção muito parecida sobre as fronteiras estatais, os dois questionando um patriotismo, uma nação a priori, senão algo como uma construção e fruto de um processo social, um dizendo que a gente precisa abolir isso porque não existe uma estrutura real, e o outro falou assim, não, a gente precisa, na verdade, fortalecer o nosso para aniquilar o resto. E aí você fala, caraca, mano, é isso, é a mesma ciência sendo usada com perspectivas éticas antagônicas, chegando em resultados absolutamente divergentes, onde uma aniquila a vida e a outra fala que a vida é potência, a vida é diversidade. E assim, não tem como explicar cientificamente pelo método isso. Uhum. Você precisa de um outro valor que é esse, é o valor da ética que mobiliza e reorganiza de alguma forma a forma que a gente pensa, né? Sim. Ou os parâmetros pelos quais a gente pensa. Então, eu acho que esse fundo ético, né, ele também está embasado no outro ponto que eu queria destacar também da sua fala, né, em relação à maneira como eles representam, né, os mapas, o globo e tal, porque, a princípio, né, a gente pode pensar que isso é até, de certa forma, um purismo, né, do Kropotkin, do Recli, em relação à representação dos mapas e tal, mas é muito interessante a gente pensar como que essa visão que eles têm em relação aos mapas, né, vinculada à educação, quando a gente vincula isso à educação, dá para entender que, na real, o que eles estão ali defendendo não é a, a abrir mão de uma forma de representar o mundo. Não, acho que não é isso que se trata, porque a representação simbólica do mundo, ela é parte constituinte da nossa construção enquanto seres humanos, né? Uhum. Não é esse o ponto, né? Abrir mão dessa representação, mas como que com crianças muito pequenas a gente constrói as representações do mundo, né? Sim. Então, a gente pode apresentar o mundo representado de forma dogmática, chapado, um mapa, falar esse lugar é assim, esse é assim, esse é assado. Você está aqui. Exato, você está aqui, é assim que funciona, né? Esse aqui é a topografia, esse aqui é o clima, esse aqui, isso aqui. Aceita, ou a gente cria uma estrutura, né? Primeiro uma estrutura, um espaço imaginário, né? Onde nesse espaço imaginário
nós vamos construir as representações a partir das nossas experiências no mundo, né? Sim. Então, eu acho que é isso, né? Então, a representação, ela está posta, mas eu acho que é uma ideia de sentido, é o Sim. sentido da representação. Exato. E mesmo porque, Vi, estava falando isso, você pega, por exemplo, A Nova Geografia Universal, que é o livro que ele escreve em 19 volumes, que ele escreve quando ele está no exílio pós-Comuna de Paris. É um livro muito cartográfico, mas é um livro que está estruturado para elaborar uma cartografia para um público adulto, que vai ser esse público, e aí uma cartografia que ela não é só, tem também a cartografia dos rios, tem também a cartografia dos municípios, mas não está numa perspectiva só descritiva. Tem alguns momentos descritivos, mas tem mapas ali, por exemplo, que tem um dos mapas que eu acho mais bonito, que ele pega toda a população do mundo, se eu não me engano, ele coloca 4 habitantes por metro quadrado, e aí ele pega o limite político da cidade de Paris e faz uma área, um círculo, com toda a população do planeta naquele momento histórico, que eu acho que estava em torno de 1,5 bilhão de habitantes, bilhões de habitantes, ocupando 4 pessoas por metro quadrado. O que significa isso na cidade de Paris? E é um pouco maior do que o entorno da cidade de Paris. Ou seja, se a gente pegar todas as pessoas do planeta naquele momento e juntar todas na cidade de Paris, tirando toda o relevo, tirando os rios, tirando a parte urbana, deixando aquilo plano, e colocar 4 pessoas por metro quadrado, a área que essas pessoas vão habitar, vai estar ocupada por pessoas do planeta todo, vai ser um pouco maior do que o tamanho da cidade de Paris. E aí, qual que é o ponto disso? Ele está usando a cartografia para provocar as pessoas, assim, a galera está falando com um discurso neomalthusiano aqui, de que existe gente demais no planeta, que existe não é gente demais, porque tá aqui, ó, toda a gente do planeta cabe nessa areazinha. Resta o planeta inteiro para as pessoas poderem viver. O que tem é uma distribuição da terra, o que tem é uma distribuição desigual dos recursos, e aí você cria, com o uso disso que a gente popularizou na geografia como ciência, como uma área do conhecimento, né, que é a cartografia temática, ou seja, uma cartografia que não só mostra a realidade, mas começa para estabelecer os seus parâmetros cartográficos, usar a cartografia como uma linguagem para trazer problemas, perguntas, enfim, ajudar a gente a pensar sobre o espaço a partir de uma outra chave. Cartografia temática, cartografia sistemática, são campos que vão ser desenvolvidos, e ele está fazendo isso, mas não para uma criança que ainda não conseguiu entender o que é o mapa, entender o que é o lugar dela no mundo, entender, tipo, como que as coisas, como que o espaço se organiza. Tá falando isso pra uma pessoa que tá vivendo o mundo, tá falando assim, puta merda, mano, tipo, mas não tem terra pra todo mundo. Calma aí, parça. Olha aqui. Isso aqui comparativamente, isso é pouco, muita área ou pouca área no planeta? Não. Uma cidade no planeta todo é muito pequeno. Mas cabe todo mundo aqui. Ah, e aí ele tá provocando esse imaginário do adulto, que normalmente é aquele que já diz que já sabe tudo, né? Que já foi educado, que já está formatado. Então, é muito louco exatamente nesse lugar, né? E essa sensibilidade que eu acho que é fundamental de a gente não perder, é saber que a gente está falando não para um público em abstrato. Dependendo de quem é o nosso interlocutor, essa pessoa vai ter um conjunto de valores, perspectivas, de formas de elaborar que vão ser diferentes. Então, a gente não vai falar do mesmo jeito que a gente fala para o adulto, para uma criança. Uma criança de 3 anos para uma criança de 10. Então, são essa sensibilidade. E aí, de novo, né, a gente começou falando sobre sensibilidade, voltando a essa sensibilidade que é indispensável do fazer científico também, né, na produção do conhecimento. Não dá para a gente tomar a realidade e pessoas como um valor universal, que a gente transmite algo e a partir daí a pessoa, porque é uma pessoa e não um cachorro ou um gato, vai entender da mesma maneira sempre. Não, ela está em processos de formação, elaboração e contextos de responsabilidade de vida que vão fazer com que ela esteja mais aberta a alguns elementos e algumas discussões do que a outros. Então, quando a gente pensa sobre a produção de conhecimento, a gente tem que levar essas coisas em consideração, né? Se a gente quer estabelecer um vínculo. E eu acho que esse é o ponto, né, de como você já estava encaminhando para um lugar, né,
justamente dessa formação pós-escolar, né, se a gente pode dizer assim, né, de educação de adultos e tal, eu acho que entra diretamente nessa discussão de como é que vocês produziram esse livro, né? Quando foi a produção, como é que foi reunir esses textos, né? Se você pudesse falar, então, um pouquinho do livro, como é que ele surgiu, qual foi a ideia, o que vocês queriam com ele, enfim. Bom, acho que a história do livro é bem próxima com a história da biblioteca, assim, a biblioteca, ela surge nesse contexto, né, de 2009, depois de uma existência prévia do coletivo Terra Livre, e aí a ideia era, de fato, ter uma biblioteca onde a gente pudesse ter o arquivo de livros, ter os materiais, mas também, principalmente, conseguir dar um uso para eles através de grupos de estudo, né. Eu, quando entrei na biblioteca em 2010, uma das primeiras coisas que eu fiz foi sugerir, eu estava lendo muito o Elisée Reclus e o Kropotkin, estava fazendo uma pesquisa científica sobre o Kropotkin, né, pensando no meu trabalho de conclusão de curso, e tinha interesse de ter interlocutores, não fazer isso sozinho, e saber que tinha gente interessada em fazer isso. Aí sugeri de a gente fazer um grupo de estudo, divulgamos para as pessoas que a gente conhecia, colamos cartazes lá na USP, na época, que era onde eu estudava, nas paredes, né, para falar assim, ó, vai rolar grupo de estudo nesse espaço, que era um espaço fora da USP, então um grupo de estudo que acontecia fora da universidade, porque eu tinha tido experiência também traumática de grupos de estudo com professores na universidade, que os grupos não podiam, apesar de ser sobre anarquismo, não podiam acontecer sem a presença do professor. E aí foi muito maluco, porque aí começou a colar um pessoal, e a gente começou a ler algumas coisas sobre geografia a partir do Kropotkin e do Reclus, e falou assim, mano, tem uma parte de coisa que estava em espanhol ou em inglês, e a gente falou assim, pô, talvez esse material seja legal de compartilhar com outras pessoas. E a gente falou assim, putz, vamos fazer um livro? E ninguém nunca tinha feito um livro, né, mas a gente era amigo do Plínio, a gente tinha pessoas que a gente conhecia mais ou menos próximos, e aí o processo de elaboração desse livro foi dentro do grupo de estudo, levantando esses materiais. Então, o Rodrigo já tinha essa pesquisa, começando, né, engatinhando a pesquisa sobre Ferrer, engatinhando, ele vai ficar bravo comigo, né, já tinha muita leitura, mas sabia desse vínculo do Reclus com o Ferrer, do Kropotkin com o Ferrer, e a gente foi juntando esses materiais, fez um trabalho de tradução coletiva, e tentando, né, tem até problemas de tradução, mas eu acho que nenhum muito sério para pessoas que são absolutamente amadores, né, nessa arte. E aí, para fazer o livro em si mesmo, foi um processo de solicitar os amigos. Eu morava na época com uma amiga, a Diana, que se formou em jornalismo e sabia usar as edições, as ferramentas de diagramação, o InDesign, um software pago, né, de diagramação. E tem um amigo de infância, o Caio, que sabia trabalhar com design gráfico e imagens. E aí a Diana falou assim, eu te ajudo, eu diagramo, mas eu vou te ensinar a diagramar. Ela chegou, eu estava com os textos, ela pegou os textos, sentamos no computador e ela ficou me ensinando a diagramar. E aí o Caio também foi a mesma coisa, ele pegou o Photoshop, e a gente ficou olhando para a capa e pensando como que a gente ia fazer. É uma imagem do Paul Signac, na verdade ela tem frente e trás, só que se vocês forem ver, a imagem ela está invertida. Essa parte é a continuação daqui. Então, foi toda uma coisa que era como que a gente vai lidar com a imagem, enfim, das crises, de se a gente pode ou não alterar uma obra de arte. E foi super legal, porque aí eu fui vendo eles testando as ferramentas, testando coisas, a gente pensando sobre fonte, pensando sobre composição, coisas que eu nunca tinha me atentado, porque eu não fui uma pessoa, quando jovem, que lia muito, fui tomar gosto pela leitura mais na vida universitária, e foi muito maluco, porque foi um processo de autodidata, assim, de aprender sobre fazer livros, que depois se tornou uma das coisas que marcam a minha forma de atuar na militância, né? Não a única, mas uma das formas que é produzir livros. E foi algo que, sem essas pessoas, isso não teria acontecido, e sem esse contexto desse livro também não teria acontecido, né? Então, começou esse processo de
de começar a diagramar, de começar a gostar de fazer livro, e depois isso virar a forma com que a gente consegue manter o projeto da biblioteca hoje financeiramente pela venda de livros, e também a forma que a gente consegue chegar até muitas pessoas hoje é pelo projeto editorial. Isso aconteceu graças a esse projeto, né, que era só uma vontade de ler esses autores, só uma vontade de estar junto pensando sobre isso, que depois virou uma ideia de traduzir, que poderia ter ido para a internet e virado uma postagem de um blog, mas que a gente decidiu que seria legal começar a publicar coisas, muito inspirado também pela experiência da Escola Moderna, que também desenvolveu o seu projeto editorial para conseguir financiar o seu projeto, mas também para criar material para formar os próprios professores da escola. Então, a gente tem uma experiência, teve uma inspiração muito ferreirista, que eu acho que, enfim, os resultados estão aí, né? Se a gente quiser pensar de um jeito bem pragmático, funcionou para a gente, uma experiência que a gente é muito entusiasta, né? De como o processo se deu, entendendo que não é uma fórmula mágica que sempre dá certo, né? Mas que é um jeito de assumir a responsabilidade, de compartilhar conhecimento, de estar aberto para aprender com os outros e também de ensinar. Então, assim, a gente tentou e tenta ainda replicar um pouco isso, né? Ajudar companheiros do Centro de Cultura Social, do NELCA, do Núcleo de Estudos Libertário Carlos de Guerre, lá da Baixada, enfim. E outras pessoas que querem publicar, também a gente tenta compartilhar os nossos conhecimentos para fazer com que, é isso, né? Não é algo particular, é algo que se potencializa e que quanto mais gente estiver fazendo e aprendendo, pode se desdobrar em tantos outros projetos diferentes e tantas outras ideias que talvez a gente não seja capaz de mobilizar, ou que não tenha tanto interesse de mobilizar, mas que não por isso não sejam menos importantes, né? Então, acho que é um pouco esse o contexto desse livro. Aí foi o nosso primeiro, né? Depois disso a gente já está com tá com uns 30 títulos publicados. Então, é uma longa história já. Sim, é. E é uma história bem bonita, né? Da produção dos livros, né? E é um livro super bonito, assim, eu gosto dele, assim, apesar que você falou dessa alteração, né? Que não começa aqui, mas eu sempre vi ele assim, né? Fazer desse jeito. Não, para mim não estava desorganizado. Exato, não, é um jeito, é uma forma é uma ordem possível. E bom, Audrey, e se você tivesse que, sei lá, pensar 2 pontos, né, desses textos, é óbvio que a gente conversou já, né, ao longo daqui da nosso bate-papo sobre a relação entre educação, geografia e anarquismo, né, mas se eu tivesse que pensar, assim, especificamente desse livro aqui, né, pontos importantes para educadores e educadoras que estão aí nas escolas, estão em centros culturais, nos próprios cursinhos livres, cursinhos populares, né? Elementos importantes, assim, que o livro nos dá como ferramentas que a gente poderia utilizar, né? Quais seriam esses pontos? Eu acho que talvez pensando contemporaneamente, né, e pensando nessa possibilidade de vínculos para além do espaço escolar, eu gosto muito dessa premissa que é vincular a produção de conhecimento ao caminhar, ao estar no espaço público e levantar perguntas sobre a realidade, para pensar sobre sociologia, pensar sobre história, pensar sobre geografia, pensar sobre física, química. A gente está vivendo, né, esses tempos agora, esses dias são dias de ciclone tropical, que era um evento que não tinha. A gente está vivendo esse frio insano, a gente está vivendo chuvas, enfim, ventos, e aí você está no espaço público e está com o seu corpo vivenciando essas coisas, isso gera uma pergunta, né? Isso gera uma série de perguntas, na verdade, que podem ser exploradas se esse tempo compartilhado puder existir fora do espaço da escola. Então, acho que a primeira coisa a gente é capaz de criar esses espaços, seja institucionalmente, seja extra-institucionalmente, fora das instituições, de espaços de circulação pela cidade, que aí o que o Recli chama atenção, né?
com método, no sentido de que a gente precisa fazer perguntas, a gente precisa colocar o nosso caminhar transformar esse movimento num movimento também ativo, né? Não só esse indivíduo que anda para consumir, mas esse indivíduo que anda para perguntar. E aí, acho que a gente poderia pensar, né, numa educação clássica, grega, dentro de diferentes matrizes, né, como esse elemento do pensar caminhando já estava colocado, né, em outras formas de educação, mas que eu acho que isso tem a sua legitimidade e a sua potência. E, deixa eu ver, e o outro poderia ser pensar nessa dimensão da relação com as ferramentas, né? Eu acho que me chamou muito a atenção lendo os textos de que eles estão pensando sobre as ferramentas que estão sendo produzidas naquele contexto ou em quais ferramentas precisam ser desenvolvidas para potencializar essas práticas pedagógicas que eles estão imaginando como potentes. E aí eu fico pensando um pouco nisso, né? Quais são as ferramentas que a gente pode se apropriar, quais são aquelas que a gente precisa descartar. Então, uma leitura crítica desses materiais, né? Eu estou nas últimas 2 semanas me debatendo loucamente com o uso do chat GPT e dessas ferramentas digitais, né? Como que elas podem potencializar ou elas podem, enfim, ou elas precisam de fato ser abolidas. Então, sei lá, uso de podcast, uso de narrativas, audiodescrições de alguns ambientes, como que a gente pode pensar essas ferramentas como potencializadoras da nossa prática pedagógica, entendendo que nem sempre a gente vai ter uma pessoa para conseguir acompanhar a gente numa caminhada, nem sempre a gente vai ter dispositivos ou que vão dar conta de fazer determinada prática. Então, eu penso, talvez para pensar na atualidade desses 2 autores, nessa coisa que talvez seja mais simples e trivial que a caminhada, e essa mais complexa e moderna, que quais são as ferramentas que a gente usa, né? Porque, de fato, são coisas que deixam em aberto e são potências, né, em relação à nossa prática pedagógica. Então, é isso. Acho que seriam um pouco talvez, duas possibilidades de atualidade e imaginação a partir dessa seleção de artigos que a gente fez. Sim. E eu acho que essas propostas que você colocou, elas, no caso específico, contextualizado no cursinho, né, que está localizado num bairro, né, do Limão, que está numa biblioteca, que é uma biblioteca pública, comunitária, e que tem um vínculo ali com o território muito forte, né? Eu acho que explorar essa dimensão do território, ela é importante, inclusive, para o sujeito se localizar dentro de um espaço que faz sentido para ele, né? Que faz sentido para ele porque está circunscrito dentro de uma identidade, né? E aí, a partir daí, né, pensar como é que a família dessas pessoas foram para lá, quais foram os processos de construção daquele ambiente. Acho que andar, né, acho que peripatéticos, né, faziam. Acho que é interessante, né, de fato, assim. E é isso, assim, tipo, isso que você colocou do chat GPT é uma coisa que a gente está discutindo, assim, na educação, acho que nem só na educação, né, mas em várias outras áreas, o chat GPT, ele tem sido fonte de debate mesmo, né? Sim. Inclusive, outro dia, eu estava fazendo algumas experimentações com o chat GPT, né, sobre, inclusive, educação, anarquismo, tal, né? E é bem interessante mesmo ver a capacidade dessa ferramenta, né? Ver até onde ela vai, assim, né?
Mas é interessante também perceber como que ela, em algumas coisas, ela é completamente limitada, assim, Sim. né? Não tem mesmo profundidade em alguns temas que, que são marginalizados dentro de uma produção oficial, Sim. né? Então, por exemplo, se vamos fazer aqui o exercício que nem o Recli fazia, né, o Kropotkin, fazer esse exercício de imaginação. Se houvesse um chat GPT na época do Kropotkin e do Recli, e se fizesse essa pergunta da geografia e da relação entre geografia e sociedade e tal, provavelmente o que teríamos de resposta ali seria o determinismo geográfico, o determinismo biológico. Sim. Né? E as respostas que eles estavam dando, utilizando as mesmas ferramentas que os caras, como a gente falou aqui, não seriam colocadas ali como uma resposta que estivesse dentro do radar, né, capturável dessa ferramenta, né? Então, acho que para a gente pensar hoje como que, mesmo com essa inteligência artificial que consegue ter toda essa capacidade, toda essa potência, ela tem um limite muito claro, que é o limite do conhecimento produzido para a reprodução do capitalismo. Uhum. Né? Como que os conhecimentos que buscam a superação, mas o fim do capitalismo, né, eles são superficiais mesmo, né? São superficiais. Eu acho que é bem interessante pensar nisso mesmo, né? Bom, agora eu acho que depois de tudo isso, né, acho que a gente precisa conversar, pensar, né? Na verdade, é o momento, né, de reflexão e de manter aqui uma certa volta a nós mesmos depois de toda essa conversa, né? Eu acho que é bem interessante também. Mas queria deixar o espaço abrir para você falar o que você quiser falar, suas considerações finais. Já agradeço desde já aí a sua presença aqui no cursinho e fica aí o convite para outras oportunidades também. Tá? Sim. Eu vou dar o spoiler que eu estarei de volta aqui para falar de um outro livro do Recli sobre educação. Mas primeiro agradecer o convite, né, de falar sobre esse livrinho, que a gente tem uma relação afetiva tão grande. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu reli esse livro e é muito maluco, né, porque esse processo de volta também e de ir relendo algumas coisas, tipo, de novo eu fiquei emocionado, de novo surpreso, e aí como esse processo a leitura, ela é um processo vivo, né, então a gente depende de quem a gente se torna, depende do contexto que a gente está também, afeta a gente de maneiras distintas. Então, dito isso, queria convidar as pessoas, o livro está disponível online, você consegue colocar o título dele na internet, você consegue ter acesso, você consegue comprar com a gente tem preços super módicos, R$20 esse livrinho, mas que a ideia é exatamente essa, né, que seja um estímulo para as pessoas lerem, para imaginarem, dialogarem, discordarem do que eu trouxe, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir ir elaborando e também pensando, né, sobre como a gente produz o conhecimento, como a gente se vincula a ele. Então, obviamente, como eu coloquei, me afeta porque foi minha porta de entrada para as ideias anarquistas, então a gente pensar tá diretamente vinculado, né, à minha concepção de anarquismo, pensar sobre esses autores. E agradecer o espaço, acho que é isso, né? Eu tenho uma admiração pelo Vi, pelo projeto do cursinho Livre da Norte, pelos cursinhos livres, porque eu acho que cumpre uma função ousadíssima de, apesar da instituição escolar e das instituições de ensino serem espaços de castração, tentar abrir espaço para que a formação do conhecimento possa ser plural, diversa e não ter um único sentido, né? Ter um sentido de abertura mais do que um sentido de êxito, de um certo êxito acadêmico, que significa a separação de classe, significa a incorporação de valores como superioridade e
mediocridade, né? Então, a gente ouviu o Ferrera, a gente ouviu o Rodrigo ferreriando e sabendo, né, que as instituições, elas têm essa função de separar a gente, e o que o cursinho faz, eu admiro muito, porque é essa possibilidade de juntar e não segregar as pessoas, não segregar estudantes de professores, e a ideia é criar essas pontes, né? Então, isso. Parabenizar também todo mundo e agradecer o convite para a gente estar junto nessa noite aqui, mas quem está vendo nesse momento, manhã, tarde, noite, madrugada, que vocês estão vendo. É isso, valeu, Vi. Obrigado, pessoal, pela atenção. Imagino que vai ser uma aula longa de novo. Era para ser 45 minutos, nunca é. Principalmente quando você não tem um sinal tocando. Com certeza, mas é uma conversa boa, né? A gente vamos ter elas em outros espaços, em outros momentos também. Valeu, brigadão, até mais, tchau. Tchau, tchau.